Salve, salve galerinha, beleza? Como que vocês estão? Bem-vindos a mais um react aqui do Baileco Rods. Quem puder aí, já for chegando, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo aí, acelera aí, dá aquela força pra gente, beleza? Quem puder assistir os cortes também, dá aquela moral pra gente também. E hoje a gente vai assistir um corte do Inteligência Limitada, podcast que eu gosto pra caramba aí. Eu acho sensacional, acho animal, vários vídeos bons aí, cara. Me inspirava muito quando eu tinha podcast também. Quem quiser assistir aí uns vídeos antigos meus aí do podcast, Fala na Lata Podcast, beleza? E aí, bora pra mais um vídeo e sucesso! Bora! Pegando o jeito de novo dessa porra aqui. Faz tempo, hein? E agora eu queria falar de uma coisa que é um assunto que, cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu mais estudei, que é escatologia, que são os tempos finais. Cara, parada de Bíblia, não manjo, não leio, não gosto, não acredito. É que eu já falei em alguns outros vídeos aí também que tem, cara. Pra mim, Bíblia nada mais é que a junção de vários livros que eles fizeram meio que um zip, tá ligado? Um enrara ali, compactaram tudo numa parada só pra deixar a galera muito bitolada, muito controlada, enfim. O que tá acontecendo? A gente tá vivendo os tempos finais, há sinais, segundo a Bíblia, proféticos, e a gente não falou dessa pedra também. Tá, isso aqui é uma coisa simples, depois eu falo dela. Tá bom. Bom, na verdade... Porque tem esse movimento, né? Claro. A pandemia faz parte disso, o anticristo já tá aí. Aliás, a gente tá perto da segunda volta de Cristo. Claro, eu acredito que sim. Sim? Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus... Me fala se esse é você. Você é CEO de uma empresa que cresceu rápido nos últimos anos e você já percebeu que a forma de fazer gestão que você usou para Jesus, que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo? Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira Porque coisa que ele já falou. Cuidado, virão... Cara, esse lance de fim dos tempos, fim do mundo, tá uma parada que não desce, velho. Tá, não desce. Ah, puta, Deus vai deixar a nova ordem mundial prevalecer, eles vão ter agenda até... Cara, pra mim assim, vai ser uma tentativa que os caras vão ter pra tentar controlar todo mundo. E, cara, pra mim o que a galera faz é controlar através do medo, mano. É através do medo. E é o que eles fazem. Pode ver que hoje tá tudo mudado de como que era antigamente. Ah, mas as coisas evoluem. Eu concordo plenamente, as coisas evoluem. Mas eu acho que caráter, dignidade, essas paradas são coisas que não devem ser mudadas, cara. Devem ser moldadas cada vez mais pra melhor. E isso não tá rolando, cara, tá ligado? Eu acho que o fim dos tempos mesmo, pra mim não existe. Pra mim não existe. Eu não boto uma fé no fim dos... Ah, mas o Apocalipse tá escrito e tal, não sei o que. Porra, é aquilo que eu falei. Uma parada que a galera escreveu lá, fez uma junção de várias coisas. E pra mim é, cara, colocando um papo muito louco, tá ligado? Não é o objetivo do canal, do React, enfim, a gente trocar ideia é que, cara, é tudo um controle que a galera quer ter sobre a população. São teorias, cara. Então, assim, se a galera abraçar, eles vão lá e deitar e rola. Simples assim, cara. Entendeu? É igual cachorro. Quanto mais você der carinho e comida que você der pra ele, você vai controlar ele. Então, cara, não tem, pra mim assim, não faz muito sentido. Ah, vai voltar Jesus, vai acontecer isso, vai voltar aquilo. Cara, eu tenho total crença em Deus, em Jesus. Mas são coisas assim que o próprio ser humano tá criando, tá ligado? Eles têm o controle de tudo, o acesso de tudo. Então, quanto mais informação tiver, mais coisa tiver na mídia, botar na cabeça da galera, velho, esquece. Eles vão ter o controle de tudo. Então, se você não tiver medo de porra nenhuma, parar de acreditar em qualquer coisa que você vê na internet, cara. E... Cara, eles não tem como avançar em nada, tá ligado? É simples assim. Muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois, quem tiver uma Bíblia em casa, procure em Mateus capítulo 24. Ele fala o seguinte, certamente, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Tem estupidez
tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11:19. Diz assim: as nações ficaram iradas. Chegou, porém, Legal. o juízo de Deus e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas, e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ou seja, o fim do tempo é pros caras ruins, velho, não é pra nós. Os caras que tá fazendo cagada na terra, os caras que vai vazar. Eles estão botando na cabeça que nós que é bom, que vai meter pé daqui. Não é, velho. Para. Tá ligado? Enquanto quem é controlador, quem quer tentar controlar tudo na base do medo, na base do ódio, da porra toda, cara, de agendas e culturinhas babacas que existem por aí hoje em dia, tal, cara. Cara, esses caras que vão rodar, a gente não, cara. A gente que vive, faz o bem, tá ligado? Não tem essa de ficar manipulando, controlando nem nada, a gente vai ficar por aqui, velho. Eu acredito muito que há uma resolução pro planeta aí, mas vai chegar num ponto aí, cara, que Deus vai falar, fiote, ou você para de encher o saco aí da galera aí embaixo, deixa meus fantochinhos brincar aí de boa, ou a gente vai ter que meter marcha em vocês, cara. O cara vai fazer o quê? Contra Deus, cara? Sei lá, enfim. São teorias, enfim, conspirações aí, cara, sei lá. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha tá como. rolando. E ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda, mas os vislumbres dela... Não caíram? Não. A peste não é... A do Apocalipse, né? É. Mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Quer um exemplo? Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Ou seja, tudo que a gente faz de cagada aqui na Terra. Diz assim, o ser humano não entende que eles próprios estão fazendo a destruição e acha que Deus vai vir e falar, beleza, tá botando do reset ali, vamos começar de novo. Pum, não, sei lá, velho, muito louco, conspiração total. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que tá Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Poluição. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica. Pacífica, porque é um algoritmo. O 666. O que é o 666? O que é o 666? Famoso 666. Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus, e vão colocar pro frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah b'shem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... O anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio. O anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu os judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Ou seja, vai testar todo mundo e não tá nem aí. Foda-se. Vamos testar geral e fazer os trouxas acreditar na gente. É o famoso falso profeta lá que eles falam, né, meu? A galera tem que acordar, velho. Tem que despertar, mano. Pelo amor de Deus, cara. É um bagulho muito louco, velho. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca
da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vou começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, mandíbula, todo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. Ou seja, é o que os caras que tentam controlar tudo até hoje, cara. A teoria da conspiração tá aí. Quem tá atrás e tal. Eu não me informo muito, leio pouco sobre, mas vejo muito que a igreja católica em si, apóstolos romanos lá, enfim, caras que querem controlar tudo, eles querem ter o poder de tudo, tá ligado? Acho que o Bang tá com eles ali. Eles vão tentar dominar a população de tudo que é forma. Se a galera não abrir os olhos, cara, vai rodar. Parar com essa bitolagem de acreditar firmemente em tudo, tá ligado? Primeiro que, por exemplo, religião. Religião é uma parada que foi feita pra religar, cara. Religar ao divino, tá ligado? Então, assim, a partir do momento que o ser humano pega aquilo lá e começa a transformar em diversas vertentes, é pra você ter controle, cara. Tá? É pra você ter controle sobre o ser humano. Então, cara, você vê igreja católica, se você não rezar não sei quantos Ave Maria, não sei o que, você vai pro inferno. Você vai na Umbanda, no Candomblé, se você não fizer um trabalhinho ali, se você não fizer um sacrifício aqui, se você não fizer assim, assado, você vai pro inferno. Aí vai o evangélico, se você não fizer não sei o que lá, é tudo, cara, é igual. Se você parar pra pensar, é igual, só muda a porra do nome. Entendeu? Só muda a porra do nome. Então para de acreditar em tudo que vocês... mas não, minha igreja é isso. Obviamente tem muito lugar que faz o bem, cara. Eu tenho certeza absoluta. Se você for pegar as religiões em si e tal, até mesmo as mais criticadas hoje, que são Candomblé, Umbanda, assim, cara, são religiões muito bonitas. Se eles tratarem da maneira que tem que ser feito, exatamente da forma que tem que ser tratado, é uma religião muito bonita, cara. É uma história muito legal, uma história muito bonita. Eu já vivenciei, cara. Então, assim, já vivenciei até de evangélico lá atrás, muitos anos atrás, tal. Assim, se os caras seguirem no caminho correto da coisa, é muito bacana, é muito legal. Mas os caras não querem, velho. Os caras querem dominar, querem doutrinar, cara. Se você não fizer o seu dízimo aqui, você vai pro inferno. Quantas igrejas estão milionárias aí? Porque o otário vai lá dar o dízimo ali, o cara recebe R$1.500 por mês, dá 500, você vai só pra igreja. Tô garantindo meu lugar no céu. Não tá porra nenhuma, irmão. Cai na real, você não tá garantindo o sossego do pastor ali, velho, da igreja. É uma máfia, cara. Assiste, tem vários seriados aí, principalmente séries nacionais aí, que se você parar pra analisar, você vai ver que é a mesma bosta, velho. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base pra você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. O quê? O jogo móvel sombrio de 2025, Mu, Dark Epoch, é muito intenso. Você pode comprar um arco divino Maia Classe 13. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da terra vão segui-lo. Ninguém vai poder, falando quem pode pelejar com ele. E o que nós estamos vendo agora é o mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Seja, parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é. O mundo está caminhando para uma unificação. Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga dos de esquerda com os de direita. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Que é um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito, apesar de se odiar mutuamente? Pandemia. A pandemia. Exatamente. O Irã está usando máscara, Israel também está usando máscara. Os palestinos estão jogando foguete lá em Israel, Hamas, o Hamas, mas o israelense está usando máscara, o palestino também. É. O egípcio está
tá usando álcool em gel, o iraniano tá usando álcool em gel, o americano tá usando álcool em gel, o russo tá usando álcool em gel, então o Putin tá usando álcool em gel. A mesma coisa o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da Venezuela, o mundo parou. Ou seja, todo mundo sendo manipulado e doutrinado pra fazer as mesmas coisas, cara. Basicamente isso. Não de uma forma tão explícita, mas é isso. Então é possível as pessoas, essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela não A só é união é possível, como ela é um doutrinação, caminho cara. sem volta. Por que tá falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. Dinheiro de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não é um desejo do Rodrigo. Eu estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, uma babá? Internet. Quem tem domínio da internet? Você na internet você pode encontrar É o rei de tudo, né, velho? o podcast do Inteligência Ilimitada, mas você também pode encontrar Uma fórmula pra fazer um coquetel um coquetel molotov. molotov. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não, ninguém. Tá na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro tá aí. O terrorismo tá aí e lavam dinheiro. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da bolsa de valores que é especulativa. Se cair a bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e essa casa aqui. Cara, você imaginou o tanto de coisa que você tem que parar pra analisar, pra pensar, pra raciocinar, pra conseguir entender tudo que tá acontecendo, cara? Que bizarro, velho. É muita informação, cara, pra associar, pra galera entender, começar a despertar, cara, pro mundo, velho. Bizarro. Porque caiu a bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na bolsa de Nova York. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial? Então esses elementos... mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você tá entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Pulmão do planeta. Então hoje a gente precisa de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset tá aí, controle a economia, gastos. Cara, se já é uma bagunça, uma briga absurda, tá? Com esquerda, direita e diversos governos, enfim, em países, você imagina numa coisa só, cara. Eu sou completamente contra isso aí, bicho. Cada um que cuida da sua casinha, cara, tá ligado? Tem é a mesma coisa a lei do universo, cara. Pra mim existe, não tem um que controla tudo lá em cima, a não ser Deus, tá ligado? Beleza, mas cada povo, cada ETzinho tem seu governo próprio, tá ligado? Não tem, imagina. É muito louco, mano. É um assunto que é muito louco, deixa a gente completamente assim, ó, com os parafusos tudo doido dentro da cabeça, velho. Terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, Islã e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar porque senão é a marca da besta. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura na testa da mão, que aquilo é a marca da besta. Calma. Tá vendo? Estupidez, não tem A nada galera a já ver um tá negócio bitolada desse, já. gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil
Você já parou para pensar quanto patrimônio você precisa acumular para viver de renda? Com a nossa planilha gratuita, você pode simular isso em poucos... Social. Porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às autoridades constituintes. Mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu: respeitem as autoridades constituídas. A César o que é de César. Dai César o que é de César. Pague os impostos. Seja um bom cidadão. Que a crise não venha por culpa de vocês. A Bíblia me ensina a ser um bom cidadão. Ou seja, faz a sua parte, faz o certo e vambora. É praticamente isso que a galera fala. Porém, a própria Bíblia fala: quando o governo der uma ordem, a Bíblia não diz isso explicitamente, diz assim, em termos filosóficos: Sim. quando o governo der uma lei que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte se preciso for, mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare? É. Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Falou que a segunda vinda de Cristo está próxima. Mas, segundo os eventos, o anticristo chega antes. Chega Não antes. é? Ele antecede a volta de Jesus. E já está por aqui? Você acha? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano. O que vai ser a treta? Será que vai rolar magia, espada, varinha do Harry Potter ali? Vai ser um bagulho meio louco, né? Porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo naquele tempo era Roma. Os exegetas veem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa, apostasia? Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma no futuro voltaria travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa. É exatamente isso que eu falei lá atrás, cara. A galera despertar, não vai descer um cara, um ser místico aí, cheio de magia, poder, o caralho, tá, eu vou fazer com a minha varinha, pá, Alakazam, tal, não sei o que. Pra mim não vai ser uma parada, é um trouxa que é puto da vida aí, que, cara, vai contra todas as leis cristãs de Deus, tal, e, cara, eu vou dominar geral e através do quê? Do medo, Só que qual que vai ser o lance? É mais ou menos o que tá rolando no Brasil hoje. A galera tá muito controlada pelo medo, tá ligado? A galera não consegue seguir nada, não consegue fazer nada porque tá controlada pelo medo. Mas a galera não entende que a gente tem o poder da resolução de tudo. Então se a gente for pra cima, meter porrada, velho, esquece, falar, não, aqui quem manda é a gente, filho. Você tá aí simplesmente pra manter a ordem pra gente conseguir fazer as coisas. Agora você não tá fazendo do jeito certo que tem que ser feito, irmão, tchau, um abraço. Quem tem que fazer isso é o ser humano, é você que tá aqui. Então, quem, por exemplo, no Brasil, colocando o Brasil hoje na situação que tá, a merda que tá, com os governantes que estão lá, cara, é simples assim, cara. A galera parar de ter medo e enfrentar. Ah, mas tá vendo o que aconteceu lá naquela tal data, não sei o que. É óbvio, mano. Botou medo na galera, a galera tá em choque. Se a galera falou, não, calma aí, o que os caras fizeram? Tem uns outros babacas ali do lado ali que fizeram muito pior e estão tudo ali bonitinho. Então, entende? É isso, a parada é essa. Enquanto a galera ficar movida pelo medo, tá ligado? A galera não vai em frente. Então tem que enfrentar, cara. É exatamente isso que Deus quer, que enfrente, vai pra cima, derruba eles. A gente tem o poder de derrubar, tá ligado? Aí eles não dominam, velho. Simples assim, cara. Coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar caindo em teoria da conspiração. Ah, mas a vacina é uma maneira de aniquilar um terço da humanidade. Eu acho que vai ser muito mais fácil eu vou me vacinar. Só não vou tomar
a Coronavac, né? Que é que tá questionada aí, senão eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou me vacinar. Israel não aceita. Não aceitou Muitos essa países da Europa não aceitam a Coronavac, né? Lamento o Butantan aí, mas a menos que mude o cenário, a Coronavac não está sendo aceita. A Pfizer, ou a Moderna, ou a outra, lá de Oxford. Essas são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você tá entendendo? Agora, não vou cair em teoria da conspiração. Ou seja, o próprio cara, ele é da teoria da conspiração. Eu vou me vacinar porque não sei o quê. A própria Pfizer o argumento dele cai por água abaixo, cara. A própria Pfizer já falou que a vacina é uma bosta. Entendeu? Que foi lançada justamente por livre e espontânea pressão, tá ligado? Então, como que um cara desse... Eu não boto fé no cara, ele é estudioso, dá pra ver que ele é bem inteligente e tal, mas, velho, manipulador total. Manipulador total, velho. Pra mim, eu não passo de manipulador igual vem disfarçado. É mais um soldadinho do anticristo, digamos assim. Disfarçado aí de adorador de Cristo, de Bíblia e tal. Mano, pelo amor de Deus. Eu vou tomar vacina assim. Eu não vou tomar essa porra por essa porra no meu corpo, não, caralho. 500 anos pra nego. Você acha que os caras não têm capacidade de pegar, lançar uma vacina pra essa merda dessa doença que veio aí? Os caras têm, cara. Os caras têm, pelo amor de Deus, cara. Tanta coisa que foi falada. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto muito delicado, velho. Mas, pra mim, esse cara aí, o argumento dele caiu por água abaixo, que muitas das vacinas que surgiram aí não tiveram aprovação, não tiveram resolução, não tiveram efeito nenhum. Então, porra, um monte de gente foi vacinado, por que morreu então, caralho? É culpa de tal cidadão. Não é, irmão. Não é, mas beleza. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu tô disposto a enfrentar até a morte. Ou seja, a partir do momento que colocarem uma parada que vai me prender, eu faço o que tinha que fazer. O cara quer ser doutrinado a todo momento. Para, galera. Pelo amor de Deus. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Só lembrando, o canal é meu, falo o que eu quero, é minha opinião. E é isso aí. Quem quiser curtir, tiver da mesma ideia, ou quiser compartilhar, conversar, aqui é uma democracia, a gente pode conversar. Obviamente, todo mundo com respeito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Já deixa aquele like lá, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e dá aquela força pra gente. Tem nas outras, o mesmo nome nas outras redes sociais vizinhas aí. Vamos pra cima. E é isso. Valeu, abraço, fui!